Para mim, essa semana tem sido muito especial, porque eu tenho observado quantas coisas que eu tenho negligenciado com relação ao momento do assim louvor, né? E já vinha iniciando essa prática, mas ainda muito tímida. Mas eu entendo que quando você se predispõe a louvar, a ouvir um bom louvor, a força que isso tem. E é sobre esse assunto que eu quero estar iniciando, né? Fazendo comentários sobre a adoração e sobre a importância do culto. Quando refletimos, queridos, sobre o culto no contexto da igreja, geralmente nós pensamos apenas em cantar, orar e ouvir a palavra. Embora muitas vezes nós adoramos a Deus dessa forma, nós sabemos que adorar significa algo mais profundo, como você já pôde ver ali naquele vídeo, né? Não é simplesmente o cantar porque você está feliz ou porque você gosta de cantar. Nós sabemos que existem pessoas que têm a predisposição mais natural pela música, por ouvir, né? E qualquer música mexe com ela. Mas eu estou falando desse momento em que você chega à casa do Senhor. Que o momento que nós estamos aqui adorando, louvando a Deus, né, tem um significado e ele é extremamente importante para que você entenda. A raiz na palavra grega, essa adoração, significa se prostrar, render-se aos pés daquela pessoa, beijar os pés. Já no latim tem mais o sentido de emoção, de venerar, de engrandecer aquela pessoa. Então, o que nós podemos observar que adorar o nosso Deus, portanto, é atribuir a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você está disposto a fazer isso nessa noite? Está disposto a fazer isso durante essa semana? E eu acredito que nesse momento que vamos estar ali, adorando, criando essa cultura mais forte na nossa igreja, eu acredito que grandes coisas Deus vai fazer. Então a importância não é apenas do pastor quando sobe no púlpito para pregar, né, do irmão Beto, da irmã Lília e das demais que participam aqui na ministração, de cada um que estão ali nos próprios instrumentos. Eles já são esse instrumento de Deus para estar trazendo a mensagem. Porém, nós sabemos, queridos, que ainda que você tenha louvor, que você tenha adoração, a essência do Evangelho é a pregação da palavra. Vamos orar? Pai, nesse exato momento eu quero entregar nas tuas mãos a importância de nós estarmos aqui. Nos dê liberdade, Senhor, que a tua presença esteja conosco, que não falte a liberdade para que a tua palavra seja pregada e que possamos entender um pouco, né, nessa breve reflexão, o sentido de estar aqui para adorar e glorificar o Senhor. Que assim seja, que Deus seja glorificado. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 24, diz que a adoração, ela é importante, né, porque ela ajuda-nos a conectar, a ter atenção totalmente àquele único momento que vamos estar ali. Disse Jesus à mulher samaritana: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você vê essa palavra verdade sendo repetida várias vezes. Verdadeiros adoradores, espírito em verdade, espírito em verdade, adoradores aí no final. O que nós podemos observar, querido, que a adoração, ela é importante, porque nos conecta a nossa atenção total com aquele que é único e digno de receber. Mas será que no exato momento, quando nós estamos aqui, nós conseguimos
ter esse momento em que você para e para dar atenção a Ele? Já aconteceu com você de estar conversando com alguém e você vai cumprimentar aquela pessoa, a pessoa te cumprimenta, mas ela está olhando para o outro lado e falando com outra pessoa? Você fica bem quando tem uma situação dessa? Geralmente eu paro, enquanto a pessoa não me der atenção, aí eu cumprimento novamente. Porque aquele momento é único, você está saudando aquela pessoa, você está valorizando aquele momento. Eu acredito que no momento do assim louvor e da assim adoração, até que de fato a gente consiga entrar na presença de Deus, assim, no Santo dos Santos, sair desse lugar físico, se desligar, desconectar de todas as coisas, né? Às vezes requer muito esforço e dedicação nossa. E às vezes nós não temos esse entendimento, e às vezes quando você está chegando, tem alguém louvando, você bate no ombro da pessoa, oi, tudo bem? Esse momento que começou o louvor, começou a adoração, querido, é momento de quando você chega você no seu anonimato, quietinho, mas não vem interromper aquela pessoa que está ali, se desconectando de todas as coisas externas, para ter ali o momento de adoração. O texto diz o que Deus procura em nós: adoradores. Eu não lembro, pode ser que tenha outro texto, mas eu não lembro outro a não ser esse, aonde tem um momento em que Deus procura alguma coisa em nós, procura esse reconhecimento, e Deus se alegra quando encontra alguém que quer se relacionar com Ele. Esse momento que você, já pela manhã, você está dizendo: Senhor, ainda que eu acordei com essas dores, obrigado porque eu estou de pé mais uma vez, aleluia. Ainda que eu encontrei algumas dificuldades, e no meio do caminho eu vim muito agitado com alguns problemas familiares, mas eu consegui vir à casa do Senhor, louvado seja o Senhor por isso. Então, esses adoradores são aquelas pessoas que se predispõem a vencer todas as suas batalhas, interna e externa, para que nada venha impedir de que essas pessoas adorem e glorifiquem ao Senhor. Quando a nossa atenção está voltada totalmente em sua direção, querido, nós estamos começando agora a fazer o culto a Deus. Você parou de se preocupar com: será que eu deixei o ventilador ligado? Pastor, para que você falar nisso? Eu acabei de passar a roupa, será que eu deixei o ferro ligado? Você já voltou várias vezes também, quando saiu de casa, para ver se aquilo ali estava ligado ou não. Isso já aconteceu algumas vezes, por mais que eu tenha esse cuidado. Esses dias um irmão estava falando para mim: pastor, eu tenho o maior cuidado quando eu saio da minha casa, eu verifico se a porta está fechada, mas naquele dia, na correria, eu saí e deixei a chave da porta pendurada para o lado de fora, no portão para o lado de fora. Fui fazer as minhas coisas e só lembrei quando eu cheguei e a chave estava onde? No portão. Eu falei: meu filho, um milagre aconteceu aí. E ele começou a glorificar a Deus e agradecer. O que nós podemos ver, querido, que desde os grandes feitos, as coisas mais simples, você que está nos assistindo, é motivo para você glorificar o Senhor. É nesse momento que você começa a adorar a Deus, é nesse momento que você começa a reconhecer os feitos do Senhor e dizer que só Ele é digno de ser louvado e glorificado. Você aí começa a prestar esse culto que Deus está querendo. O culto a Deus não é ocasião para alguém se divertir. Vamos lá porque é bacana, vamos lá porque o pessoal é legal. O Pai quer que o adoremos em espírito, em totalmente envolvimento com Ele. Cultuamos a Deus por quê? Cultuamos a Deus porque nós acreditamos nas verdadeiras palavras da Escritura Sagrada. E qual é a função da igreja? A função da igreja, e é isso que Deus procura,
A igreja precisa encontrar pessoas que sejam adoradores. A igreja precisa produzir pessoas que adorem o Senhor. A igreja é o lugar onde nós temos que aprender a adorá-lo. Sem isso, não há sentido. A igreja não é um ponto de encontro, querido, onde vamos estar lá, porque eu não estou a fim de ir. Eu não gosto muito daquele lugar, mas eu estou lá por causa dos meus amigos. E esses dias eu estava conversando sobre isso com algumas pessoas, fazendo uma retrospectiva de vários grupos. Durante muitos anos de caminhada, eu tenho esse olhar de sociólogo, né, de gosto de estudar os fatos, os fenômenos que acontecem dentro da igreja. E pude observar, querido, que os grupos que se formam fechado, em que não deixa ninguém entrar, em que o motivo das reuniões, dos eventos é porque está naquele grupo, eu não vi um desses grupos permanecerem firme na fé, pelo contrário. Quando um se enfraquece, todos se enfraquecem junto. Por quê? Porque o motivo não é a igreja. O motivo é a amizade pelo qual eles estão. E aí me fez lembrar, quando nós estávamos estudando esse assunto, desses fenômenos que acontecem dentro da igreja, no Antigo Testamento, quando o homem tentou fechar esse grupo, criando a Torre de Babel, o que Deus fez? Criou confusão e espalhou aquele grupo. No Novo Testamento, quando as pessoas estavam bem, a igreja estava tudo fluindo tranquilo, eles não queriam continuar fazendo discípulo, há uma perseguição e novamente Deus espalha esse grupo. O que nós podemos ver, querido, que o que nos leva a estar na igreja do Senhor não é a nossa amizade. Você não pode estar aqui por causa da amizade, do reconhecimento do pastor ou de algum grupo que você tem. Ah, se fulano não estiver lá, também não vou não. Aonde você vai, eu vou estar. Precisamos ter amigo, é óbvio. Mas o motivo pelo qual nós estamos na igreja. E isso, querido, deixa eu dizer algo. Os pastores da igreja de Nova Vida, eles não preparam mensagem para trazer uma mensagem direta para A ou B. Seria muito luxo, né? Alguém está no culto, preparar uma mensagem para dar um recado. A gente não precisa disso. Eu estou falando de um modo geral. Amém, irmãos? Ok? Então, o motivo pelo qual nós estamos aqui é unicamente para cultuar e adorar a quem? A Deus. E para isso nós precisamos ensinar. A igreja não é ponto de encontro para fazer negócios. Quantas foram por essa linha e hoje já não são mais igreja? Ouça um comentário de um jovem de aproximadamente 18 anos, bem na sua igreja, com todas as coisas fluindo, mas ele para e reflete junto com os seus familiares. Pai, aonde está a igreja que fala de salvação? Aonde está a igreja que fala de confissão de pecados e de perdão? Esse jovem de 18 anos chega à seguinte conclusão: tudo que eu tenho ouvido tem sido palavras de autoajuda. Isso vai me levar aonde? A igreja, ela precisa pregar a palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Não é o centro de entretenimento. Antes a igreja é fundada em um lugar de adoração. Esse é a essência do culto a Deus. Não está ligado a determinações, a ações externas. E esse culto a Deus é ligado às ações externas. As pessoas confundem muito. Porque elas pensam assim: esse culto hoje foi maravilhoso. Mas por que foi maravilhoso? Olha, as pessoas cantaram, louvaram, tinha liberdade, falaram em língua, teve profecias, pessoas foram curadas. Então ela analisa o culto pela parte externa.
Às vezes também nós somos surpreendidos assim, irmãos. Encontramos um grupo assim calado. Parece que a mensagem que fluiu no nosso coração durante a semana, na hora, as coisas não funcionam, mas só aparece. Deus, nesse exato momento, está olhando e preparando nesta noite verdadeiros adoradores ao Senhor. Pessoas que desejam, pessoas que querem. A expressão do culto refere-se a manifestações externas de adoração. E essas expressões podem variar. Eu vou a igrejas que, quando você já lê um versículo, a pessoa já dá glória a Deus, aleluia, amém. E aí, às vezes, a igreja que eu vou, há um silêncio total. Será que um grupo é mais aquecido pelo Espírito e outro não? É frio, porque não dá glória a Deus, aleluia. E eu gosto muito de uma igreja que dê glória a Deus, aleluia. Não. A cultura local, a diferença daquelas pessoas que estão ali, mas nós não podemos esquecer que tanto um grupo quanto o outro, que cultua a Deus, que prega a palavra, a essência é a mesma, aleluia. Será que nós temos entendido o que é ser uma pessoa que adora em espírito e em verdade? Atos 2 vai dizer assim, versículo 42, de que maneira o culto nos conecta. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Então, nós temos aqui a parte que nós estamos vendo externa do culto, maravilhas e sinais, mas esse não é o ponto mais importante. Se a essência de adoração é de natureza também interior, observamos suas manifestações por essas ações externas. Versículo 42, mas como saber que tais manifestações representam atos de adoração? Diz o versículo 42, de fácil entendimento. Eles se dedicavam. A expressão do culto a Deus, querido, não é uma atividade religiosa. Precisa ter dedicação no seu coração. Precisa fazer as coisas com paixão. Hoje, você veio para cá com paixão. E como você pode ver essa paixão? Nós podemos ver que, independente da organização daquela pessoa ou não, quando você tem um encontro para um determinado lugar em outro local, você não se arruma da última hora. Duvido que quando você pensa em ir à praia, se antes você não já compra alguma coisa, já vê se o carro está com combustível, já vê se tem a cadeira de praia. Eu pude presenciar sábado, né? Tinha pessoas que até de ônibus lotado aqui em São Gonçalo, indo para a praia por causa do calor, né? Mas se organizaram, indo de carro, indo de grupo, indo de bicicleta, que eu vi algumas pessoas lá próximo em Niterói, se organizam. Nós podemos observar, querido, que essa expressão de se preparar, conforme Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amanhã eu vou para a casa do Senhor. E eu vou separar a roupa que eu quero estar na casa do Senhor. Vou ver se está tudo certinho, vou me organizar. Ainda que o culto termine, que passe por algum motivo de horas, alguma coisa, eu vou estar lá. E quando chegar, tudo vai dar certo, porque valeu a pena. Então a adoração a Deus requer dedicação, querido. Requer sim um esforço. E aí eu vou pular agora rapidamente e vamos ver algumas pessoas que encontraram essa dificuldade. Eram pessoas que eram adoradores, eram pessoas que ministravam na casa do Senhor,
Mas, mesmo ele tendo esse chamado, mesmo eles tendo essa compreensão, eles também são pegos na sua fraqueza. Eu separei esses dois homens, Asaf e Davi. Ministro de louvor, uma pessoa dedicada ao templo. Veja o que acontece aqui no Salmo 73. Ele começa aqui a ter conflitos, e esse conflito parou na vida dele, quando ele parou de olhar para as outras pessoas, e passou agora a olhar para ele e para Deus. Certamente, versículo 1, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Começa bem, né? Esse cântico. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm um corpo saudável e forte, malhado, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do meu íntimo brota maldade, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções em sua arrogância, ameaçam com opressão, com boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. E aí agora ele começa a questionar a Deus. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-te. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Veja, querido, alguém que sabia como entrar na presença de Deus, alguém que tinha uma experiência com o Senhor, mas por algum motivo o texto aqui não diz, a influência de pessoas ao seu redor levou a ter dúvida nesse momento. Jamais nós podemos dizer que Asaf era cristão ou não era, estava no templo, porque não temos como supor nada, mas entender que essas influências existem até os dias de hoje. Versículo 14: pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Existem questões, querido, que nós não temos estrutura emocional, e aí você não deve participar, porque se você participar, querido, você vai cair. Não pense que você é tão forte assim, que você não é. E aí o ponto-chave, nesse momento de expressão, de indignação, falando com Deus, ou seja, em forma de cântico, versículo 17: até que entrei no santuário de Deus. Ele começou, aqui não mostra seu lugar físico, querido, porque entrou na igreja. Então compreendi o destino dos ímpios. Esse aqui é o ponto-chave. Enquanto nós ficarmos olhando as coisas externas, querido, o que vai trazer à nossa mente é contendas e confusões. Enquanto nós ficarmos julgar a vida do outro, o que nós vamos trazer vai ser dúvidas e questionamento até da nossa própria fé. Mas quando você entende o que é adorar a Deus, mesmo sendo ministro do Evangelho, ele estava aqui num aprendizado, ele comete erros, e jamais eu posso chegar aqui falando com total segurança de que o Emilson não erra, porque também erra, mesmo tendo conhecimento. Isso te desmotiva a vir à igreja?
Isso te desanima porque você encontra alguém que está pregando que tem as mesmas dificuldades que você? Então você ainda não entendeu o que é ser um adorador. O motivo por que você está aqui nessa noite, porque você é apaixonado por Cristo. Porque você sabe que Ele pagou esse preço pela sua vida. E as lutas não vão deixar de existir. Será que Davi também não passou por isso? Passou. No momento que ele saiu, fugiu de Saul para a terra dos filisteus, o que ele encontra? Ele se distancia por algum motivo. Você não vê mais nenhum relato histórico de Davi, a não ser enganos e mentiras para ganhar o coração de outros reis. E aí vai acontecer com esse homem. Alguém que ministrava o louvor, alguém que adorava, alguém que estava na presença de Deus. E quando ele retorna de uma batalha, encontra toda a sua família destruída. Está lá em 1 Samuel capítulo 30. Encontra toda a sua família destruída. Todos começam a ficar com raiva, com ira dele, querendo matar. E ele extremamente amargurado e chorou muito. Como que Davi conseguiu resolver aquela situação? Diz que quando ele se retirou, entrou na presença de Deus. Quando ele saiu daquela bagunça, daquela agitação externa, aquietou a sua alma, começou a glorificar a Deus, como um músico, como um guerreiro. O que acontece com ele? Deus fala ao seu coração. Observa, querido. Todas as vezes que você chega aqui, você pode estar vivendo uma situação como de Asaf. Meus amigos estão bem, pastor. Será que vale a pena eu estar aqui hoje? Talvez você encontre uma situação como do próprio Davi. Ao retornar, você não consegue ver os resultados, mas só derrotas e desgraça. Mas eu posso afirmar, querido, que quando você se encontra em situação dessa, e você se dedica a buscar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, Deus vai falar com você, e vai dizer o que disse para Asaf, o que disse para Davi. 2 ministros de louvores que sabiam o que era entrar na presença de Deus, que já estava acostumado, que já tinha prática natural de sentir o poder de Deus. Avança, meu filho, porque você parou para me ouvir e não ouviu o seu coração, e eu estou contigo. Eu preciso parar por aqui pela questão da hora, mas eu quero deixar esse recado para você nessa noite. Você pode ser um murmurador, você pode ser um questionador, você pode ser um crítico do evangélico, mas o que Deus procura na igreja são verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador, ele não manda o outro adorar, ele contagia o outro com o seu louvor e com a sua adoração. Aleluia! Ele transmite isso porque a sua intimidade, a sua experiência, ele não precisa dizer nada. Ele para e diz: Deus é bom, eu vou estar orando por você. Deus é bom, meu irmão. Deus está conosco. Deixemos os nossos questionamentos, os nossos sofrimentos que todos nós temos. Alguém aqui tem luta? Eu tenho. Alguns. Outros que não levantaram não tem. Você é um felizardo. Alguém aqui faz algum tratamento de alguma enfermidade? Eu faço. Você que não tem doença nenhuma, você também é um felizardo.
Mas quer você tenha alguma coisa ou não, Deus te fez para que você o adore. E no meio do louvor, Deus habita. Vamos estar de pé? Será que durante essa semana sem que é pregado uma palavra, será que Deus vai fazer alguma coisa no meio do seu povo durante essas terças-feiras que estamos adorando? Eu acredito, querido, pelos textos bíblicos. Diz o Evangelho que quando Paulo estava preso com seu companheiro, no momento do louvor e da adoração, as cadeias, os cadeados, as portas que aprisionavam, houve um grande terremoto e as cadeias foram abertas. Eu creio que no momento que nós estamos buscando a Deus, Deus com certeza não vai fazer. Ele já está fazendo algo. Se encontrar entre nós, o quê? Verdadeiros adoradores, que adorem em espírito, que adore por aquilo que Ele é, não é por aquilo que Ele vai fazer, e com seu coração verdadeiro. Eu pedi de propósito que na última música nós cantássemos: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, entrego a minha vida por Ti. Eu conheço alguns crentes que não gostam de cantar essa música, porque diz: pastor, essa música é muito forte. E de fato é. Será que quando você cantou esse louvor, o que você cantou foi verdade? Você teria coragem de abrir mão dos seus planos por causa do Evangelho? Você teria coragem de negar a si mesmo e deixar que outros avancem? Como Asaf entendeu, começou a ter riqueza e ele estava lá na mesmice. O que você canta tem sido algo verdadeiro? Ou tem sido algo real? Ou tem sido algo que não é real? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero fazer essa oração. Enquanto você escuta esse louvor, Deus não procura em você riqueza, irmãos. Deus não procura em você alguém eloquente. Deus não vai procurar em você a sua formação acadêmica. Deus não procura se você é simpático ou não, agradável ou não. Deus usa todos. E triste seria uma igreja se todos pensassem igual e tivessem os mesmos gostos. É essa diferença que enriquece a casa do Senhor. É a diferença de maneira de posicionamento que cada um dos pastores tem aqui, que enriquece a casa do Senhor, e assim dos diáconos, e assim dos obreiros, e assim da sua vida. Não há nenhuma questão com relação a isso, mas uma questão: Deus não abre mão. Ele procura verdadeiros adoradores. Você que recusou hoje o convite de assistir um jogo, porque estava na casa do Senhor, você demonstrou para o Senhor que você é um verdadeiro adorador. Hoje eu tinha um convite para estar em uma meia maratona de ciclismo, mas eu falei: não, muito obrigado,
mas eu vou, domingo é dia de eu estar na casa do Senhor. Irmãos, nada substitui o nosso culto. No trabalho você pode estar cultuando a Deus, na sua casa. Nada pode ser o primeiro lugar na sua vida a não ser essa pessoa que adora o Senhor. Talvez você nessa noite não tenha motivo para adorar a Deus. É o que você pensa. Porque você aprendeu a associar a adorar a Deus com os resultados. Mas o cristão é diferente. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, que nesta noite possa ser criado entre nós verdadeiros adoradores. Pessoas que não abram mão para estar na tua casa. Pessoas que se predispõem a buscar a Deus de toda a sua paixão, de todo o seu amor, de toda a sua fidelidade. Diga isso para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Aqui está um verdadeiro adorador.
sua voz, ouvimos a sua palavra e entendemos, Senhor Jesus, que não precisamos ser perfeitos para chamar a sua atenção. Não precisamos ser destacados para poder atrair a sua presença. Nós precisamos apenas ter um coração como de Davi, como de Asaf, que mesmo com as dificuldades que tiveram, com os problemas que enfrentaram, eles chamaram a sua atenção. E um levou o título de um homem segundo o coração de Deus. Eu e você, nós somos filhos, servos, escolhidos dessa geração, chamado por Deus, mesmo com as nossas imperfeições e dificuldades. E sabemos que isso não nos faz caminhar por um caminho onde, já que eu tenho imperfeições, então eu vou continuar assim. Não. Nós entendemos que todos os dias nós lutamos contra nós mesmos para poder agradar ao Senhor. E através dessa luta, você fala ao mundo, você fala a todos que Jesus Cristo é bom, que Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé, que Jesus Cristo está com você, que Jesus Cristo te ama e que Ele tem te ajudado. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial. Leve esse povo em paz ao seu lar. Nos conduza, Senhor Jesus, nesse mundo, nesse caminho ao nosso retorno à nossa casa. Que a sua presença possa continuar conosco. Que a sua graça possa permanecer dentro do nosso coração. Que a sua presença possa continuar dentro de cada um que assistiu ou que assiste lá pelas redes sociais. Que o Senhor nos conduza em paz. Que a presença do Senhor possa ser nessa semana, Senhor Jesus, algo tangível, algo visível, para que possamos no próximo culto, na próxima terça-feira, nos próximos momentos ou nas próximas oportunidades que tivermos sozinhos, adorar ao Senhor, engrandecer ao nome de Cristo, independente de onde estivermos. Que o Senhor te conduza em paz, te leve debaixo da graça e proteção, dando a você uma semana abençoada na presença dEle. Em nome de Jesus, amém. Glória seja. Eu poderia estar em qualquer outro